Muito bom dia mais uma vez a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. Hoje, 11 de setembro de 2022. Hoje é uma data muito especial. Vocês não fazem ideia que dia é hoje. Hoje é domingo, né? Mas hoje, 11 de setembro, estou completando 29 anos de matrimônio, 29 anos de caminhada junto com a minha parceira, minha esposa. E o Senhor tem nos dado forças para nos manter firmes em meio a tantas crises que já passamos, mas o Senhor venceu todas elas. E aqui estamos comemorando hoje mais uma data de casamento. Muito obrigado, meu Deus, por esse presente maravilhoso. E é muito bom estar aqui com vocês, não é? Compartilhando da mesma fé, da mesma esperança, desejando e anelando firmemente, buscando a promessa da chuva cerúlea. É por essa razão que este grupo existe há 2 anos, né? Estamos juntos buscando a promessa da chuva cerúlea, o batismo do Espírito Santo, para que a obra do nosso Deus complete e Jesus venha para nos buscar. E aqui estamos nós em mais uma madrugada. Sejam todos muito bem-vindos e é muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de convidar nesse momento para lá conosco, dando início a nossa jornada de hoje, começando aqui buscando a presença do nosso Deus. Eu quero convidar aqui, deixa eu ver se ela está aqui conosco. Está aqui, já achei aqui. Bom dia, minha irmã Marlene. Abra seu áudio, por gentileza, menina. Bom dia, irmão Mário. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, já estou aqui estudando a minha lição da Escola Sabatina. Você é uma potência, viu? Potência nosso Salvador Jesus. E a netinha também? Tá bem, irmão Mário, ela passou dias aí que amanheceu com febre, vomitando, mas graças a Deus está bem. Agora a priminha dela é que ontem estava na emergência, Sarinha, vou até orar pela Sarinha. Ok. É a priminha dela, de 3 anos. Deus está cuidando dela, minha irmã. Amém, amém. Eu quero convidá-la, Marlene, a orar nesse momento, nos consagrando a Deus para essa jornada que se inicia da madrugada com Deus. Pode ser? Pois não, pois tudo Fica à bem. vontade. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Criador do céu, da terra e das fontes das águas, neste momento, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por nos acordar, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estar reunido com nossos irmãos para te buscar, Senhor, para te agradecer tantas coisas que temos para agradecer, Senhor, em meio a tanto sofrimento, mas sabemos que o Senhor está conosco e teu bom e Santo Espírito está conduzindo as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor seja conosco nessa reunião e seja dirigida, Senhor, não por nós, nem pelo irmão Mário, mas pelo poder do teu Santo Espírito. Seja com cada um que está aqui nesta reunião, Senhor. E o Senhor dirija nossas vidas, não só hoje, mas sempre. Nós te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção e a tua direção com o teu perdão. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Vive e reina, Senhor, para todo sempre, Pai querido. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Marlene. Deus continue te abençoando, cuidando Amém. sempre de você e da sua vida, da sua família, Amém. viu? Amém, amém, irmão Mário. Muito bem, vamos louvar o Senhor? Vamos cantar louvores ao nosso Deus, pois Ele é digno de ser louvado. Vamos cantar esse hino, que a gente nunca mais cantou esse hino aqui, ó. Vamos louvar com alegria. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar
as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Muito bem, queridos, estamos de volta. Espero que você tenha aproveitado bem esses 10 minutinhos aí com seu parceiro de oração e que você tenha realmente tido a oportunidade de apresentar a sua súplica. Não dá tempo para muita coisa, mas esses 10 minutinhos, eles são salutar. Nós vamos pensar, quem sabe, mês que vem, se assim Deus permitir, uma maneira de intensificar mais o nosso tempo na oração. Nós vamos ter uma reunião para tratarmos desse assunto e falarmos um pouco mais, ter mais momentos de orações aqui no grupo. A gente vai pensar numa maneira de fazer com que se torne bem mais simples para cada um de nós. Muito bem, queridos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? E eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4. Versículo 12. Não sei se o nosso pastor Robson está por aqui, não vi, acho que não. Não está. Ok. Muito bem. Antes de abrirmos aqui a palavra de Deus, eu quero perguntar à dona Célia. Bom dia, dona Célia. Como é que está a Nívia? Está bem? Não está conseguindo abrir? Isso. Graças a Deus está bem, porque sempre cortam e tiram órgãos, né, para ficar normal. Sempre fica doendo um pouco, mas está bem, graças a Deus. Só tenho que agradecer o Pai. Amém. É um desconforto natural, né? Pós-cirúrgico. Exatamente. É isso que eu digo a ela. Não pode ficar normal porque você está... Por fora está tudo normal, mas por dentro você vê que está um corte dentro e está cicatrizando. Tem um lado tirado, né? Tem que ver tudo isso. Eu disse a ela, eu já passei por isso, eu sei muito bem. Tem experiência, né, dona Célia? Sabe como lidar. Quando a gente passa aquela coisa que o outro está passando, a gente já sente o que passou, né? É verdade. Nós estamos orando, viu, irmão? Só tenho que agradecer a Deus e agradecer a cada irmão que oraram por ela, que ela está bem. Graças a Deus. Deus seja louvado.
Estamos aqui intercedendo em favor dela, minha irmã. Amém. Muito bem, queridos. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Márcio Azevedo, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Queridos, você querendo dar sua participação, levante sua mão, tá? A gente vai liberar o áudio para que você participe. Ultimamente, o grupo não está falando muito, né? Mas querendo dar a sua participação, a sua opinião, pode levantar a mão aí que a gente vai liberar o áudio para você. Muito bem, eu estou aqui com duas versões bíblicas, mas eu vou ler essa aqui, que ela é mais clara, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é um livro atemporal. Ela não está presa ao tempo, né? É um livro que foi escrito há muitos anos mesmo. Tem mensagens aqui que se aplicaram-se no passado, mas que ainda têm vigência no dia de hoje. Eu quero... Pois não, Márcio? Márcio pediu a palavra. Bom dia, amigo. Bom dia, meu amado. Bom dia, meus queridos irmãos. Mário, esse versículo bíblico, ele toca fundo no meu coração, porque eu me lembro do que a palavra de Deus fez por mim quando eu estava completamente nas trevas. Eu, às vezes, quando eu chegava bêbado em casa, a minha esposa, ela se tornou cristã primeiro do que eu. Quando ela se tornou cristã, no meu coração veio uma alegria, porque eu disse assim: agora que eu vou ficar solto, porque ela vai para a igreja e eu vou para o mundão. Ai, que pensamento. Estava no mundão, meu irmão. E aí, Mário, quando eu chegava bêbado em casa, meu irmão, ela chegava na cabeceira, na cama, e começava a ler as escrituras sagradas. Mário, pode acreditar, as coisas que eu aprontava, eu esquecia de tudo, mas a palavra de Deus ficava impregnada na minha mente. Eu me lembrava de tudo o que ela lia, mas as outras coisas, tudo passava. Bendito é o nome do Senhor. É o poder da palavra. A palavra realmente, ela interniza, ela gruda, ela fica ali, ela nunca volta vazia, né? A própria Bíblia fala que ela nunca volta vazia. Alguém vai ser tocado, impressionado, né? Interessante. E sua esposa foi primeiro do que você, adventista mesmo, Márcio? Você está com o áudio fechado aí? Deixa eu liberar aqui seu áudio, Márcio. Cadê o Márcio? Aqui. Não, o primeiro contato nosso foi com a Igreja Universal, né, do Reino de Deus. E ali ela fez uma campanha, né, e coisa usando a fé. E aí, com pouco tempo, Cristo me libertou também. E hoje estamos na igreja remanescente, né? Amém. Glória a Deus. Ela prega, Márcio? Ela dá umas marteladas. Valeu, Márcio. Deus abençoe. Elisama, bom dia, Elisama. Você pediu a palavra? Pois não. Bom dia, irmão Mário. Eu estou dizendo, esse versículo, ele é tão eficaz, tão seguro, que você vê que até as pessoas que entram na igreja, né, tomam um estudo, quando se batiza, elas retornam. Por que elas retornam? Porque a palavra de Deus é eficaz, ela não sai. Às vezes as pessoas saem da igreja, vai até, mas depois elas voltam. Por quê? Porque não sai, é fixa na mente, né? Graças a Deus por isso, né? Eu estou lutando lá com as meninas lá onde eu moro, lá em Itaquara. Eu estou aqui em Salvador, como vocês já sabem, mas eu estou
né, o celular, a gente pode estar mandando, né, mandando recado, mandando mensagem. Então, um deles já disseram para mim, Elisama, eu fui para a igreja ontem. Então, a Bíblia é essa, esse é o poder da palavra de Deus, né? Eficaz, né? Que não sai, eles vão, eles saem, mas eles voltam, em nome de Jesus, né? A palavra Glória a Deus por fica isso. eternizada, fica ali na memória, sabe? Ela não é Uhum. apagada assim, não. Não tem Alzheimer espiritual. Glória a Deus por isso, né? Obrigado, Amém. Elisama. Obrigado, minha irmã. Queridos, a Bíblia, ela é fantástica. Ela tem, como eu falei, ela é atemporal, ela não está fora do tempo, apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás, há milênios, né? Quase 3.000 anos, né? 2.000 anos, que ela foi escrita, mas é um livro atualizado, irmãos. Ela é bastante atualizada. A Bíblia possui princípios de vida que nos orienta sobre o melhor caminho a seguir. Ela não ensina ninguém a fazer nada de forma errada, contrária. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina o que fazer de maneira correta. Não é um livro comum. Eu sempre digo que a Bíblia fechada é um livro qualquer. Fechada é um livro como qualquer outro livro. Mas quando você a abre, é Deus falando com você, é a palavra escrita, é a boca de Deus falando com você. Interessante, Márcio, que a Bíblia é o único livro que você lê acompanhado do seu autor. Você pode ler qualquer outro livro aí, o autor não vai estar ali com você, mas a Bíblia não. Quando você pega esse livro aqui, meu amigo, ó, você pega esse livro aqui para ler, o autor desse livro está aí do seu lado, sentadinho aí com você, para orientar você, para ensinar você. Você lê a Bíblia olhando para o autor, ouvindo o autor falando com você, porque ela é inspirada, né? Inspirada por Deus, o Espírito Santo que inspirou. A Bíblia, ela tem um poder incrível, irmãos, de transformar pessoas. Eu conheço história, Márcio, de pessoas que não valia absolutamente nada para a humanidade, para a sociedade, para a família, para os amigos. Eram pessoas completamente desprezadas por conta da vida que viviam. E quando elas se depararam com a Bíblia, a palavra de Deus, as pessoas foram transformadas, mas transformadas mesmo. Eu já contei aqui para vocês, talvez você não esteja lembrado, a história de um jovem chamado Zé de Teté. Ele viveu uma vida, Márcio, e demais irmãos, de promiscuidade mesmo. Você já ouviu falar naquela expressão que bebeu tanto que o cachorro lambeu a boca? Pronto, era esse homem. Aonde ele caía, ele vomitava, e os cães vinham e bebiam, lambiam o vômito ali na boca desse rapaz. Um dia nós chegamos lá nessa cidade onde ele morava, e cidade pequena, você sabe, todo mundo conhece todo mundo. E ele é um ótimo profissional, irmãos, um ótimo marceneiro, né? O camarada tinha uma habilidade, não tem, né, que está vivo ainda, incrível de trabalhar com essas coisas. E um dia nós chegamos nessa cidade para fazer evangelismo, fizemos um trabalho ali de mapeamento, né? Dividimos ali os obreiros em 3 regiões da cidade e saímos para conversar com as pessoas, fazer amizade. E depois de 3 meses, nós começamos a divulgar carro de som, panfletos, que haveria um curso como deixar de fumar, como deixar de beber, um chamarim, né, para atrair as pessoas para a palavra de Deus. E esse rapaz foi. Ele foi bêbado. Ele chegou lá na primeira noite bêbado, completamente bêbado, irmãos. E as pessoas zombavam ou criticavam. Ele sentou lá no fundo da igreja, lá no auditório, lá no fundo.
Ele foi a primeira semana bêbado, na segunda ele já foi mais ou menos. Depois ele foi normal, foi sentando mais para frente, foi chegando para frente, normal, normal. E as pessoas começaram a notar que ele estava diferente. As pessoas começaram a perceber que ele estava diferente. O que é que aconteceu? As pessoas que começaram a perceber a diferença dele, o que está acontecendo com o Zé de Teté, aí foram para onde ele estava indo, para a igreja, para a tenda, era um auditório. Irmãos, quando nós saímos de lá, dessa cidade, o irmão Zé de Teté era chefe dos diáconos. Completamente restaurado, irmãos. E o testemunho dele trouxe outras pessoas para Cristo. Porque as pessoas diziam, rapaz, Zé é crente? Não, eu preciso conhecer esse cara, preciso ver se isso é verdade. As pessoas iam. E o testemunho dele foi tremendo. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem o poder de fazer isso. Não é um livro como você vê qualquer aí, você precisa ler ele. E como eu falei agora há pouco, é um livro que você lê olhando para o autor, ouvindo o autor, conversando com o autor da Bíblia. Eu encontro muitas pessoas que querem ouvir Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus, amigo, se você não para nem para ler a sua palavra? Você precisa parar para ler a palavra, meditar, ler as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens. Tem pessoas que acreditam, pegam um livro, um livro qualquer, um livro interessante, lê ali, acredita naquela coisa. Mas quem foi que escreveu esse livro? Não foi homens também? A Bíblia da mesma forma, só que com detalhe. Foram homens santos, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não colocaram ali qualquer coisa da sua mente. Não, eles foram orientados, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, né, para escrever a palavra escrita de Deus. A Bíblia ela tem histórias incríveis. Por exemplo, você que nos acompanha aqui na live, 23 pessoas, eu tenho certeza que você tem uma história na Bíblia que fascina você, que chama a sua atenção. Eu, particularmente, tenho algumas histórias que eu fico encantado. Uma delas é a história de José. Eu amo a história de José. É um exemplo assim fantástico de jovem, desde o seu começo, queridos, até quando ele morre no Egito, e antes da sua morte ele fala que não deixe meus ossos aqui, me levem para a terra prometida. A história de José é fantástica, né? Eu também sou encantado pela história de Bartimeu, aquele cego à beira do caminho quando ele clama. Então, tem histórias, né, incríveis, sermões assim, maravilhosos. Eu já ouvi sermões com o mesmo tema, com pregadores diferentes, mas com lições incríveis. Cada um que prega sobre uma história, por exemplo, a história de Moisés. A história de Moisés ela é retalhada em 5 livros, né? O Pentateuco. Mas quando você ouve alguém falando de Moisés sobre um mesmo assunto, você aprende algo novo. Por quê? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Você já sabe de tudo isso, irmãos. Mas por que eu estou falando sobre esse tema hoje? Nós estamos, queridos, correndo perigo. Nós estamos correndo perigo. Quando você não dedica tempo, para ler esse livro, irmãos, você corre perigo. Você pode achar que já conhece tudo. Eu já li isso aqui. Eu já li aquele texto, um dos menores textos da Bíblia. Eu já vi sermões, eu já ouvi sermões daquele texto de Jesus, disse Jó. Né? Pequenininho, disse Jó. Eu já vi sermões desse texto, irmãos, tremendo, irmãos. 2 palavrinhas.
mas com um conteúdo impressionante, irmãos. Pastores, pessoas leigas, né? Ali nós encontramos sermões poderosos, irmãos. Não fique sem ler a Bíblia. Não troque a Bíblia por nada, irmãos. Não é primeiro o WhatsApp. Quando você acordar de manhã, o primeiro passo é a oração. Depois vá para a Bíblia. Vá para o estudo da palavra. Depois de Deus, aí você vem para onde? Você vem para o celular. Priorize primeiro a Bíblia, a palavra de Deus. Se você estiver fazendo ao contrário, pode ter certeza que vai chegar um dia que isso aqui, ó, nem na sua cabeceira vai estar mais. Nem na sua mão você vai pegar mais. Tem gente que diz assim, eu vou colocar o aplicativo da Bíblia aqui no celular. Mas pergunte se lê. Márcio? Pois não, Márcio? Ô, Mário, eu estou fazendo a leitura desse livro aqui, ó, O Desejado de Todas as Nações. Por incrível que pareça, o último tópico do capítulo 31, olha o que é que diz aqui, ó, com respeito à palavra de Deus. Não basta, Jesus Cristo disse, ouvir as minhas palavras. Por obediência, vocês devem fazer delas o alicerce do seu caráter. Se vocês construírem sobre teorias humanas, sua casa vai cair. Será varrida pelos ventos das tentações e das provações. Mas os princípios que lhes dei, esses vão permanecer. Recebam-me e edifiquem sobre as minhas palavras. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram, né? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que ela não caiu, porque tinha sido edificada sobre a rocha. Então, a palavra de Deus é como uma rocha para nós. Sim. Quando a gente ouve a palavra de Deus e começa a praticar aquilo que ela ensina para a gente, é bênção pura, meu irmão. Pode vir o que for, a nossa casa está sobre a rocha. O problema, Márcio, é que hoje nós temos uma geração de adoradores que, infelizmente, não tem tido tempo para meditar na palavra de Deus. Porque você pode ler esse livro, abrir aqui e ler. Pode ler. Mas a Bíblia, ela deve ser meditada, irmãos. Eu gosto de ler, Márcio, a Bíblia me colocando dentro daquela situação, né? Eu gosto de... É como a Érica Cabral falou no MASC, né? Quando o irmão Domingos e tantos outros que participam do MASC, os oradores, ele pede que você medite na palavra de Deus. Meditar, queridos, é você se colocar dentro daquela situação, trazer aquela coisa, aquele momento ali para você, como se você estivesse vivendo. Porque há momentos na nossa caminhada que nós passamos, né? E participamos de situações que a Bíblia menciona, de pessoas que já viveram assim, e você precisa ter sabedoria para isso. Nós estamos vivendo um período, irmãos, chamados reavivados por sua palavra. Quantos capítulos por dia? Um capítulo. Nós já fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Você consegue imaginar, irmão, se todos na igreja lessem, né, fizessem da leitura da Bíblia sua prioridade? Você já imaginou se todos os nossos irmãos, da nossa igreja ou fora dela, principalmente a nossa igreja, se fizéssemos da Bíblia a nossa prioridade, como foi na década de 90, 80, não é? Até 2000, de 2000 para cá, irmãos, essa geração que chegou, poxa, gente, é difícil. Você pergunta para um jovem hoje, você consegue explicar para mim Daniel 8,14? E aí ele não sabe dizer para onde vai, irmãos. Não é porque a igreja não parou de ensinar, não, mas é porque eles não têm interesse, não participam, né? Nós temos
um problema sério para resolver. Aliás, Deus é quem vai resolver esse problema. Porque a igreja tem sugestões, a igreja tem trabalho, tem projetos, tem meio, tem material. Gente, o nosso material é farto. O material que a igreja disponibiliza para a sua igreja, para o seu povo, é material na área de mordomia, Ministério da Mulher, Ministério Infantil, ASA, né? Jovens, adolescentes, juvenis, tudo que você imaginar, nossa igreja tem. Eu estava conversando, Márcio, com alguns jovens, né? Aliás, perdão, não foi nem com os jovens, foi com alguns líderes da igreja, preocupados com a juventude, e que tinha que ter eventos, que tinha que ter isso, que tinha que ter aquilo, eu só ouvindo. E que precisava fazer projetos para isso, para os jovens fazer isso, para os jovens se envolver nisso e tal. Porque os jovens não estão vindo para a igreja. Aí eu pedi a palavra. Foi um concílio de ancião aqui dos distritos. São 3 distritos e nós estamos aqui na sede. Aí eu pedi a palavra. Eu falei assim, irmãos, quantos de vocês conhecem os testemunhos de Jeová? Conhecemos e tal, pois é. Você já ouviu falar de congresso de jovens na Testemunha de Jeová? Você já ouviu falar que os jovens da Testemunha de Jeová foram passar um final de semana em Itacaré? Você conhece algum congresso de jovens que foram para Ilhéus? Você conhece algum projeto ou programa Testemunho de Jeová em que os jovens participaram de um evento grandioso ali na Orla de Salvador? Você conhece algum congresso de jovens Testemunho de Jeová que participaram de um final de semana só para eles? Eu não conheço nenhum deles. Mas todos os dias eu encontro eles nas ruas, subindo e descendo com os jovens, levando a palavra de Deus. Não é projeto, queridos, é compromisso, porque a nossa igreja tem tudo isso que eu citei, tem congresso, tem evento, tem isso, tem aquilo, tanta coisa. E qual é o problema dos nossos jovens? Não é programa, queridos. O problema dos nossos jovens é a vida no altar. Eles não estão buscando como deveriam. Estão com a barriga cheia e passando fome, porque nós temos um material incrível para a juventude da nossa igreja. Vai acontecer agora, ano que vem, aqui na orla de Camaçari, de Prado Forte até Embaçaí, um projeto magnífico para os jovens. Eu pergunto, depois desse congresso, depois desses eventos, vai mudar alguma coisa? Espero em Deus que mude. Mas sabe qual é o problema dos nossos jovens? É isso aqui, ó. Não estão mais lendo a Bíblia, irmãos. Não estão priorizando a Bíblia. Eu tiro pelo seguinte, eu passo já a palavra, Robson, para você. Fui participar de um evento para jovens, em uma igreja de Salvador, igreja grande. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, a maioria dos jovens estava com isso aqui na mão. Você fica numa posição no púlpito alto e você vê os jovens ali, ó, conversando entre eles e mandando mensagens, ou então jogando. E eu tirei fotos. E mostrei aqui, ó, durante todo o programa que você estava fazendo, ó, jogando, irmãos. Passa a semana toda jogando. Sábado de manhã, sábado à tarde, não pode dar uma pausa no jogo para ouvir a palavra de Deus. Então, o problema dos jovens não é programas, não é projetos, não é eventos. É falta de relacionamento com Deus, leitura da Bíblia. Pois não, Robson? Mário, tem um louvor de Fernando Iglesias que diz que temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Porque não é programa que vai trazer esse fogo, é a palavra. É a palavra, exatamente. É a palavra que vai trazer esse fogo. E, infelizmente, é como você citou bem aí, né? A igreja está cheia de eventos, e esses eventos é bom, mas não traz aquilo que nós necessitamos. São importantes, motiva, né? Pode deixar o áudio ligado, Robson, que eu vou fazer uma pergunta para você. Os jovens, os programas, irmãos, eles são necessários.
é um instrumento, é um meio, uma maneira que a igreja tem realmente para motivar, não só os jovens, né, mas a igreja do modo geral. A igreja do modo geral. Mas falta realmente isso que você disse, Robson. Falta fogo no altar. Fogo. Hoje, nós vivemos um período da história da igreja que é profético. A igreja de hoje é conhecida como, Robson? Laodiceia. Verdade. Não é nem quente, E nem fria. É uma igreja meio termo. Uma igreja que tanto faz como tanto fez, está morna. E por estar morna, a Bíblia diz que Deus está a ponto de rejeitar, de vomitar. Você sabe o que é isso, irmãos? Quando você se depara com situações que você nunca imaginaria que iria passar, se não estiver alicerçado aqui, a primeira coisa que vai fazer é desistir, irmãos. É desistir. Verdade. Então, por exemplo, eu tive aí na igreja de Alagoinhas, na igreja de um bairro aí de Alagoinhas. E era um programa voltado para a juventude. Irmãos, você contava de dedo os jovens que estavam lá. Uma igreja cheia de jovens, e eu percebia no diretor jovens a angústia, a preocupação. Por quê? Onde é que eles estavam? E fazendo o quê? Você tem um evento, Robson, na igreja para jovens, e eles não vão. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse livro e vai enfiar a goela abaixo? Não tem como, irmãos. Então, qual é o problema da nossa igreja hoje em relação... eu não falo aqui apenas aos jovens, mas de um modo geral. Como é que nós conseguimos ver e identificar o problema? E como resolver isso? É muito simples, irmãos. É como você falou, Robson. Se não tiver o fogo do Espírito, amigo, não vai. Não vai. Pode ter programas extraordinários, mirabulosos, fantásticos, mas se não tiver vida no altar, amigo, esqueça. Não vai. Mário, Oi, Márcio. eu estava conversando com um irmão nosso da Assembleia. Ele estava afastado. Aí ele é filho de uma pastora, né? Aí ele conversando comigo, ele falou assim, as seguintes palavras: Márcio, eu não posso ir para o altar de qualquer jeito, não. Para eu ir para o altar, minha vida tem que estar consagrada. Eu estou me aproximando de Deus agora. Como é que eu vou lá para o altar da forma como eu estou? Eu tenho que ficar 3 meses lendo a palavra de Deus e orando e consagrando para depois eu ir para lá. Você vê que olha a forma de pensamento, né, que esse nosso irmão de outra denominação tem. É por isso que Deus, quando ele vem buscar o seu povo, ele não vem buscar realmente, não vem buscar placa de igreja, não. Porque está escrito ele vem buscar os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Glória a Deus. Então, a gente tem povo sincero de Deus em toda parte, em todo canto. Oxe. Pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. Querem viver a palavra de Deus. Amém, Isso Márcio. é bom, meu irmão. Isso é verdade, isso é verdade. Irmãos, nós precisamos ter prazer na Bíblia. Eu quero encerrar. Obrigado, viu, Robson? Obrigado pela sua participação, Márcio. Deus seja louvado. Eu quero encerrar, queridos. Eu quero convidá-lo a ler sua Bíblia. Pegue aí sua Bíblia. Eu sei que você está com ela na mão. Abra aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Bom, eu já abri aqui. Veja, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tem um texto, o texto diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Como é que está aí, Márcio, na sua Bíblia? Deixa eu ver aqui, deixa eu liberar aqui seu áudio, Márcio. Como é que está aí na sua Bíblia, Márcio? Deixa eu ver aqui, cadê Márcio? A gente sumiu? Ah, não, está aqui. Márcio está ali. Pois não, Márcio?
É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, qual é o versículo? Verso 3. Verso 3. Do capítulo 4? 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Diz assim, ó: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus quer que nós desenvolvamos, né? O gosto pela santidade. Gosto. A minha versão é mais bonita, viu, Márcio? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Separados. Vejam, irmãos, tem pessoas que não gostam de abacaxi. Tem gente que não gosta de mamão. Tem gente que não gosta de melancia. São gostos, né? Todo mundo tem alguma coisa que não gosta. Não é? Tem gente que não gosta de laranja, que não gosta de... Cada um com seu gosto. Mas, queridos, eu posso não gostar de melancia. Se você ama melancia, eu tenho que aceitar o que você gosta. Agora, irmãos, a Bíblia é um livro que você não precisa dizer que não gosta. Você pode até dizer assim, eu não gosto da Bíblia. Se você tiver motivos para isso, eu tiro o chapéu para você. Eu gosto da Bíblia, eu gosto. Mas eu confesso para você que eu não tenho muito apego ao livro de Números. É só números. É números e mais números. Mas sempre vai ter algo diferente, especial, para ali, irmãos. Mas, irmãos, tem pessoas que inventam desculpas para não ler a Bíblia. Quando a Bíblia diz que Deus deseja que nós sejamos santificados, Ele quer que você e eu tenhamos prazer pela santidade. Você não gosta de abacaxi? Não tem problema nenhum, amigo. Mas quando você conhece alguém, você se apaixona por esse alguém, e esse alguém gosta de abacaxi, por amor a essa pessoa, você vai aprender a comer abacaxi. Eu me lembro da história do pastor Bulhon, quando ele casou com a esposa dele, né? Que ele disse que não suportava mamão. Eu não sei quantos já ouviram essa história do pastor Bulhon. Ele disse que não suportava mamão. E sabe qual era a fruta que ela mais gostava? Mamão. Na primeira noite de núpcias, depois do dia amanheceu, ela fez uma mesa linda e a fruta que tinha na mesa era mamão. Todo dia. Todo dia. Ele disse que comia mamão, engoiando, mas amava sua esposa, não queria decepcioná-la, não queria deixá-la triste. Sabe qual é a fruta que ele mais gosta hoje? Mamão. A Bíblia, talvez você não goste dela, algumas coisas, mas olha, amigo, por amor a Cristo e por amor a você mesmo, aprenda a amar esse livro, a gostar desse livro. Passe tempo com ela, passe tempo com a palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos santificados. A tua palavra é a verdade, ele diz, santifica-os na verdade. Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. Amigos, pois não, Márcio? O verso 8, Mário, desse mesmo capítulo 4, olha o que é que diz, meu irmão. Pode ler, Márcio. Desarte. Quem rejeita essas coisas não rejeita homens, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Mas olha aí, que coisa impressionante, né? Quanto mais tempo, queridos, passarmos com a palavra de Deus, mais conheceremos o coração e a vontade de Deus. Quanto mais você dedica tempo para a leitura da Bíblia, mais você se afasta dos prazeres do mundo e que se santifica cada vez mais, se aproximando cada vez mais de Deus. O meu apelo nessa manhã, queridos, que se cumpra a palavra de Deus na sua vida, na minha vida, que a vontade de Deus se torne real na sua e na minha vida, que Deus nos santifique. Mas, ó, amigos, santificação, ó, o Senhor Jesus disse que é conhecer a verdade.
E para conhecer a verdade, você precisa passar tempo lendo a palavra de Deus. Eu pergunto, queridos, é desejo seu passar tempo com Deus? Priorize Deus, leia a palavra dele, medite na palavra dele. Os homens e mulheres que herdarão o reino dos céus foram homens que ouviram a palavra de Deus. Homens que aceitaram o chamado, homens que dedicaram a sua vida, colocaram Deus em primeiro lugar. E para colocar Deus em primeiro lugar, você precisa passar tempo lendo a palavra de Deus. É esse o seu desejo? Ter tempo de qualidade com Deus, meditando em sua palavra? Que o Senhor nos santifique. Que o dia de hoje, irmãos, você tenha um dia separado para Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos sentimos quem nós somos. E mais Ele vai nos transformar pela sua graça e por sua misericórdia. Vamos louvar o Senhor, queridos, cantando esse hino que nós cantamos no início. Tua palavra é o que nós vamos cantar nesse momento. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Amém, queridos. Que essa palavra seja realmente um instrumento poderoso na sua vida, na minha vida. Ao sair daqui, amigos, pegue esse livro para ler. Medite, escolha um tema, um texto, algo do Novo Testamento, do Velho Testamento, e medite nele, que você vai ver Deus, ouvir Deus falar com você. Ele está do seu lado aí, queridos. Como eu falei, esse livro é o único livro que você lê olhando para o autor, ouvindo o próprio autor. Deus abençoe você nesse dia de hoje, na jornada desse dia, essa semana que se inicia. Que você seja fortalecido pela presença do nosso maravilhoso Deus. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim. E Deus, o nosso Deus, agirá por cada um de nós. Eu quero convidar meu irmão Márcio, que faça essa oração, Márcio, encerrando a jornada de hoje, amigo, por gentileza. Ok, meu amado, oremos. Eterno Deus, muito obrigado, Espírito Santo,
por ter conduzido este encontro nosso neste dia, Senhor. E hoje nós aprendemos acerca da Tua palavra. Senhor, nós não queremos ser somente ouvintes da Tua palavra. Nós queremos ser um operoso praticante para sermos bem-aventurados em tudo aquilo que nós realizarmos. Amém. Da glória, nós fazemos as nossas palavras, as palavras de Davi, quando ele disse: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Que a cada dia o teu Espírito Santo lembre a nós, Senhor, as tuas benditas palavras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Márcio. Uma boa semana. Uma boa semana a todos vocês. A gente se vê amanhã, às 4 horas da manhã, para mais um encontro da madrugada com Deus. Ótimo dia para você. Grande abraço.